Olá, bem-vindos ao vídeo de apresentação da lista 4 da disciplina de mineração de dados, que foca em visualização de dados usando o Metabase. Então, prosseguindo com a visualização de informações obtidas do DataFrame Fake Telegram, este trabalho realiza as mesmas visualizações apresentadas no trabalho anterior, agora utilizando de novas plataformas. O dataset será hospedado em banco de dados PostgreSQL e eventuais, está escrito errado aqui, alterações no dataset serão exportadas para novas tabelas neste banco de dados, e as consultas e visualizações serão produzidas em dashboards no Metabase. Então, o fluxo de trabalho será mais ou menos carregar o DataFrame para uma instância do Postgre rodando em Docker na máquina local, e então fazer estas consultas, né, conectar esta base de dados rodando no Postgre no Metabase, e a partir do Metabase fazer as consultas e usar já das ferramentas de visualização automáticas do Metabase, que são muito fáceis de utilizar. Apenas basta fazer a consulta e escolher a forma da visualização e editar os parâmetros, eixos, esse tipo de coisa, se for o caso. Então, começamos aqui com a leitura do dataset, importando algumas bibliotecas, fazemos aquela limpeza já padrão aqui nas listas e começa. Cria uma visualização gráfico para apresentar. Então aqui, primeiramente, nós temos aqui nossas credenciais para conectar o nosso DataFrame que estamos utilizando com a base de dados em Postgre. E basicamente nós usamos essa função toSQL, passando a nossa tabela que queremos criar com a engine que vai ter as credenciais que vão conectar nesta base de dados. Então, começamos aqui. Basicamente nós vamos mostrar aqui em uma célula acima a consulta SQL que foi utilizada, e na célula abaixo um print, né, do resultado que foi gerado na visualização do Metabase. Então nós temos aqui a quantidade de grupos, usuários e mensagens. É basicamente a mesma consulta que nós já tínhamos feito nos trabalhos anteriores. A maioria delas vai ser desse jeito, né? As mesmas consultas que já foram explicadas anteriormente, mas agora mostrando a visualização que foi encontrada no Metabase. Aqui também a quantidade de mensagens que possuem texto e mídia. Aqui usou uma forma diferente, né? Usou uma estrutura com case dentro do select para poder dividir em dois casos diferentes, né? Para poder selecionar dentro de uma mesma coluna, colocar discriminadamente em tipos de valores diferentes daquela mesma coluna em outra mesma coluna, né? E não em linhas, como seria o select normal, como o select normal devolveria o resultado da consulta. Então tem até um erro aqui. Então é basicamente isso. A gente usou aqui um case quando mid é igual a true e quando mid é igual a false, e contamos as mensagens nesses dois tipos de casos. E basicamente a visualização que obtemos foi esta daqui. Aí a quantidade de mensagens por tipo de mídia, a mesma consulta anterior, e a visualização muito parecida também. Relação entre a quantidade de mensagens e a quantidade de palavras presentes na mensagem. Aqui já utilizamos de alguns cálculos diferentes para fazer essa visualização, né? Porque seria muito difícil, né, mostrar, seriam mais de 1.200 entradas, quase 1.300 entradas. Então seria muito difícil mostrar aqui um gráfico com 1.300 colunas. Então o que fizemos basicamente foi pegar a média de 10 em 10, e nós fizemos aqui na consulta SQL através dessa função floor aqui, e ela pega as palavras e divide por 10 e pega de 10 em 10 posições, certo? Fazendo a contagem do número de mensagens. Então basicamente nós conseguimos esse gráfico aqui, onde ele já colocou automaticamente os valores de algumas colunas aqui, para que desse para ter uma noção de qual o valor representado por cada coluna. Agora, as 30 URLs que mais se repetem,
mesma consulta feita anteriormente. Nós temos aqui essas URLs, os 30 domínios, da mesma forma. Aí, para obter os domínios, nós fizemos uma consulta diferente aqui no select também, né? Fazendo basicamente o que havia sido feito anteriormente com uma função. Fez uma função no Python, né, para percorrer a string, para obter os valores que estavam entre a segunda barra e a terceira barra, caso tivesse HTTPS, enfim, esse tipo de coisa. Só que aqui usando uma expressão, né, na consulta SQL. Aqui os 30 usuários mais ativos. Agora os 30 usuários que mais compartilharam texto. Basicamente a mesma consulta do trabalho anterior. E o mesmo resultado aqui agora no Metabase. Os 30 usuários que mais compartilharam mídias, a mesma coisa. As 30 mensagens mais compartilhadas, a mesma coisa. As 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes, a mesma coisa também. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário, também a mesma coisa. Creio que de fato foram exatamente os mesmos resultados em todas essas consultas anteriores aqui. Mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos, também a mesma coisa. Agora os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados. Basicamente se aplicou o mesmo algoritmo para obter os n-gramas dos dois trabalhos anteriores, mas agora os vetores obtidos foram colocados em uma nova tabela na base de dados, de modo que simples consultas de select no Metabase pudessem gerar os gráficos devidos. Então aqui nós fizemos todo o trabalho, né, de catalogar as stop words, percorrer a coluna de texto, removendo as stop words de cada uma das strings, colocar isso aí na nova coluna no data frame, fazer a consulta nessa nova coluna, e aí pegar pelo count vectorize aqui, organizar eles em unigramas, bigramas e trigramas, e aí depois passar isso aí para uma nova estrutura, né, que vai ter forma de tuplas, né, e aí passar essas tuplas para dicionários, e agora pegar esses dicionários, colocar tanto as chaves quanto os valores em novas colunas de um novo data frame. Aí a gente pega de novo as nossas credenciais, coloca no engine e passa essa engine para fazer uma nova tabela no PostgreSQL com esse novo data frame. E aí basicamente só precisou fazer 3 consultas de select para obter cada um dos gráficos aqui dos unigramas, bigramas e trigramas. Creio que também foram os mesmos resultados da visualização do trabalho anterior. As 30 mensagens mais positivas, também mesma coisa do trabalho anterior. As 30 mensagens mais negativas, mesma coisa. O usuário mais otimista foi o mesmo critério, só que acho que a soma foi um pouco diferente. Acho que deu 2.600 no trabalho anterior, mas a consulta foi a mesma. Não sei dizer o motivo. Talvez alguma discrepância entre a consulta, obviamente, alguma discrepância entre a consulta do Metabase e do DuckDB, que foi o que foi utilizado para fazer anteriormente. Mas creio que até o ID do usuário tenha sido o mesmo. Mas agora o usuário mais pessimista, também essa mesma consulta, agora ordenando de maneira diferente. As 30 maiores mensagens, né, só fazer a consulta para ordenar pelo próprio valor daquele valor que está sendo consultado na coluna, né? As 30 menores mensagens, a mesma coisa também, mas agora em ordem diferente. Aí agora o dia que foi publicado a maior quantidade de mensagens, a mesma consulta nós obtemos aqui. As mensagens que possuem a palavra facção e criminosa, também a mesma consulta, né, com a estrutura de where, like. Nós obtemos essas mensagens aqui. Na verdade foi foi bem maior essa coluna, né? Aqui é só um subconjunto dela, das primeiras que apareceram. Agora a quantidade de mensagens por dia e hora.
Aqui criou-se uma nova coluna, convertendo a coluna de dateMessage para o tipo datetime, para que pudesse ordenar temporalmente cada coluna e discriminar os valores de addMessage hora por hora. É a mesma coisa que estava fazendo no trabalho anterior, né? Somando-os e adicionando ao novo vetor, traçou-se então o gráfico para um intervalo arbitrário de 2 dias. E poderia-se aí, por exemplo, criar uma função que recebesse um intervalo de dias e mapeasse esse intervalo para as posições do vetor que guarda as horas com as respectivas quantidades de mensagens enviadas, exibindo no gráfico o vetor com as posições devidas, né? Então, anteriormente o que tinha sido feito foi pegar um subconjunto aqui, mas sugeriu-se que poderia fazer também uma função para receber um certo intervalo de dias para poder plotar eles, né? Porque não seria viável plotar as milhares de mensagens pelas horas que elas foram enviadas, né? Mas agora basicamente o que foi feito foi pegar esse data frame aqui que a gente catalogou aqui, jogar ele novamente para uma nova tabela no nosso PostGrid e simplesmente só precisou fazer esse select, selecionar todas as linhas dessa nova coluna e colocar num gráfico de linha. Então nós obtivemos basicamente esse aqui. Ele plotou também só um subconjunto, né? Não plotou tudo, mas foi escolhido automaticamente pelo Metabase, né? Agora a quantidade de mensagens por hora, basicamente a mesma coisa. Se fez outra tabela lá no PostGrid, selecionou-se aqui e temos aqui a soma para cada uma das horas do dia da quantidade de mensagens que foi enviada. Agora a proporção de mensagens com e sem URL, fez aqui a estrutura do case when dentro do select, para poder colocar elas dentro de uma mesma coluna e poder plotar esse valor como uma proporção, né? Como um relativo ao outro, para poder fazer o gráfico aqui de donut. Agora a proporção de desinformação, a mesma coisa, só que aqui 3 casos dentro do select. Aqui considerou-se quando tem maior que 0.2 como desinformação, como quando tem nulo ou igual a 0 não desinformação, e entre 0 e 0.2 neutro. E nós obtivemos esse gráfico aqui. Aí a proporção de mensagens contendo mídia e desinformação, da mesma forma, agora com a coluna resMedia, dentro escolhendo aqui o where score misinformation for maior que 0.2. A distribuição de mensagens por score de desinformação. Aqui separou-se a consulta em 20 classes para exibir os 20 intervalos, né, como já definido pela regra de Sturgis no trabalho anterior, quando as mensagens correspondentes a vincada, né. A regra de Sturgis fala que o número de bins, né, o número de intervalos no histograma, ele tem o ideal é que ele seja do valor de log n, sendo esse n o número de entradas que você tem na sua coluna de valores, né? Mais um. Então basicamente foram 20, né? Ficou exatamente como estava no trabalho anterior. Agora o gráfico de donut da proporção de sentimentos. Nós temos aqui maior que 0, menor que 0 igual para positivo, negativo e neutro. A distribuição de mensagens por score de sentimentos da mesma forma que foi feito no Score Misinformation. E nós temos aqui o mesmo gráfico que nós obtivemos no trabalho anterior. A proporção entre mensagens virais e não virais, também case when, viral e não viral, essa proporção. Algo que você julga importante e que ainda não foi solicitado. No trabalho anterior havia se realizado uma análise de correlação e traçado um scatterplot entre a quantidade de vezes que uma mensagem foi compartilhada e os scores de sentimento e desinformação. Agora realizou-se apenas o plot do scatterplot do score de desinformação pelos compartilhamentos. Então nós temos aqui o score de desinformação e nesse eixo os compartilhamentos. E por fim, temos aqui alguns dashboards com visualizações de informações, de certas informações das que foram exibidas anteriormente, certo? Temos aqui métricas do dataset, aqui total de mensagens, grupos, usuários mais ativos, grupos mais ativos. Temos aqui informações sobre mídia, aqui texto, apenas texto e mensagens apenas com texto e com mídia, aqui mensagens por tipo de mídia, a contagem lá dos usuários com
usuários que mais enviaram mensagens dividido por se enviaram com mídia ou sem mídia, mensagens com e sem URL, mensagens virais e não virais. Aqui informações sobre as mensagens em si, por exemplo, mensagens em relação ao número de palavras, aqui cada barra com um intervalo de 10 palavras, as URLs mais frequentes, os unigramas mais frequentes. Temos aqui, e por fim aqui, um intervalo de 29 de setembro até 10 de novembro, com a quantidade de mensagens que foi enviada por hora em cada uma das horas entre esse intervalo de dias. Temos também aqui sobre o sentimento e desinformação, que é as proporções de ambos, e a distribuição em histograma. Então, basicamente era isso. Muito obrigado e até a próxima.